ler no livro Evangelho de Mateus, capítulo 6. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Ó bondoso Pai Celeste, mais uma vez nos achegamos a Ti, rogando que o Senhor seja gracioso para conosco, nos concedendo entendimento, nos enchendo de confiança em Ti mesmo, para que vivamos como autênticos filhos de Deus em Cristo Jesus. Em nome de quem nós te oramos. Amém. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Lembremos, irmãos, que nós estamos dando continuidade às nossas considerações no que diz respeito à conduta daqueles que são considerados discípulos do Senhor, daqueles que agora se constituem como filhos de um Deus gracioso, de um Deus bondoso, e que, portanto, se fez vosso Pai Celeste, como o Senhor diz. Lembremos também do princípio que o Senhor aqui estabeleceu para os seus discípulos quanto à sua justiça, quanto à maneira que esses discípulos deveriam se portar neste mundo. E tudo tem início no primeiro versículo desse capítulo mesmo, 6, quando o Senhor disse que devemos ter cuidado. Ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão, não tereis recompensa de vosso Pai Celeste. Esse é o princípio, porque o Senhor está preocupado, no bom sentido, para que os seus discípulos se conduzissem não como os fariseus. Daí ele lhes dá algumas ilustrações, e a primeira delas diz respeito
ao como eles deveriam dar, o relacionamento dele, a sua piedade, deveria ser algo diferentemente daquilo que era a prática dos fariseus, dos escribas. Por isso que quando eles dessem, quando eles fizessem esmola, eles deveriam fazê-lo diante do Senhor Deus, para que o Senhor que vê em secreto o recompensasse e não buscasse, ao contrário, como os fariseus faziam, os aplausos humanos. Depois lhes deu uma outra ilustração no que diz respeito à oração, que é uma devoção que deve ser feita de forma secreta, mas que por causa do pecado há, sim, toda uma tendência para se querer aparecer nessa questão, como também faziam os escribas e fariseus. E nós chegamos numa outra sessão, fora a questão relacionada ao Pai Nosso, onde o Senhor coloca o mesmo princípio em evidência, o princípio do verso 1 desse capítulo 6, dizendo que eles deveriam ser sensatos e deveriam, portanto, acumular tesouros nos céus, uma vez que os tesouros sobre a terra são temporais, são coisas que traça e ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. E então disse para eles de um grande perigo, no sentido de que eles deveriam observar essa questão do que deveria ser o seu tesouro, porque aonde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, melhor dizendo, aí também estará o seu coração. E em seguida o Senhor coloca para eles a importância de uma visão correta de mundo, a importância de um discernimento espiritual para que se pudesse perceber as coisas como elas são, o que é tesouro terreno é tesouro terreno, o que é celestial é celestial. Daí dizer-lhe que é impossível, se alguém tem os olhos defeituosos e, portanto, a visão que tem das coisas deste mundo é distorcida e, portanto, dá o valor indevido àquilo que não deve ser valorizado. E o Senhor deixa bem claro que é impossível aquele que se diz crente servir a dois senhores, porque ele disse que ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis, portanto, servir a Deus e as riquezas. É nesse contexto que o Senhor Jesus, no versículo 25, diz: por isso, não andeis ansiosos pela vossa vida. Como vamos ver, o Senhor está interessado em que os seus discípulos tivessem uma mente não dividida, que os seus discípulos pudessem caminhar nesse mundo com segurança, e aqui de novo a questão dos olhos está envolvida, porque, na verdade, quando alguém tem uma visão errada, uma visão distorcida acerca deste mundo, não há outra coisa que não seja a sua experiência, senão ansiedade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E aqui, irmãos, foi o que nós vimos no domingo passado. Vimos que o Senhor, na verdade, deu aos seus discípulos uma excelente razão para que eles se desfizessem de toda e qualquer ansiedade mundana, ao dizer-lhes exatamente o que esse versículo 25 diz no início. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. E lembrem-se que no domingo passado, para que tivéssemos uma definição do que é a ansiedade, do que o Senhor está falando, nós nos reportamos ao episódio de Marta e Maria, quando a primeira convidou o Senhor Jesus Cristo para estar na sua casa, para hospedá-lo, para servir-lhe uma refeição, e ali está um ilustre convidado. No entanto, o que vimos foi Marta envolvida em muitas coisas, a despeito da presença daquela pessoa, o Senhor Jesus Cristo, que estava ministrando a palavra,
diferentemente de Maria, que quedava-se aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Então, nós, naquela ocasião, lembramos, e eu lembro agora, de definir o que seja ansiedade nesse episódio de Lucas, capítulo 10, dos versos 38 a 42, os irmãos não precisam ir lá, mas eu já citei alguma coisa dele. O que ocorre é o seguinte: Marta, que estava ocupada em muitas coisas, estava entregue a inquietações. Lembre-se, irmãos, que nós verificamos que a expressão no original para inquietações tem a ver com meteorizo, a ideia de meteoro, algo que é instável. Nós percebemos os céus de vez em quando, quedas de coisas dessa natureza, como dando a entender que não há propósito, não há firmeza nessas coisas. Então ela, como um meteoro, agitada, ou ainda, falamos de modo metafórico, Marta estava como navios que são agitados de cá para lá no mar pelos ventos e ondas. Em outras palavras, vimos que Marta distraiu-se ou afastou-se de sua meta, do seu propósito, deixou-se, portanto, sair da sua prioridade. Porventura, a prioridade de Marta, naquela ocasião, ela que havia hospedado o Senhor Jesus em sua casa, a seu convite, não era aquilo que o Senhor Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Em outras palavras, Marta, em função de uma mente dividida, em função de muitas ocupações, esqueceu-se de que só uma coisa é necessária. Irmãos, todos nós somos uns mais, outros menos, culpados de ter uma mente dividida, distraída. Somos culpados de um envolvimento exacerbado com muitas coisas, entre muitas coisas, e quando o Senhor Deus olha, o que vê é exatamente ansiedade. Ainda que nós corramos domingo após domingo para estarmos no local de culto, no entanto, o dia a dia, de segunda a sábado, demonstram que nós queremos, em alguns momentos, servir a dois senhores. O que é impossível. Então, irmãos, nós vimos que o Senhor Jesus mostra aos seus discípulos, nos versos 25 e 26, quanto cuidado o Pai Celestial tem para com eles, e para que mostrasse-lhes a irracionalidade dos seus pensamentos, a irracionalidade da sua conduta, ele apresenta a tais discípulos um argumento que vai do maior para o menor. Porque eles perguntam: o que é a vida? Ele diz no verso 25: não é a vida mais do que o alimento. A existência de vocês não tem muito maior valor do que o alimento. Vocês são criação de Deus, vocês são especiais para Deus, portanto, Deus que se ocupou no início, quando trouxe vocês à vida, Deus mantém essa vida porque Ele é responsável por essa vida. Por isso, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Ele chamou, como nós vimos, para uma reflexão saudável, no sentido de observarem as aves
os pássaros no ar. Olhem para eles, percebam-nos, vejam como é que eles atuam. Longe de pensarmos que eles são ociosos, preguiçosos, pelo contrário, os pássaros adultos trabalham, ainda que eles não estejam voltados para o futuro de forma ansiosa, mesmo quando eles têm que trazer para si e para os seus, no caso de filhotes, aquilo que os sustentará. Mas o Senhor diz: eles não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. E ele diz: contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. E aí em seguida vem uma pergunta cuja resposta não pode ser outra senão afirmativa. Porventura, final do verso 26, não valeis vós muito mais do que as aves? E a resposta é óbvia. Sim, nós valemos muito mais que as aves. Logo, se esse Deus se preocupa com a sua criação menos importante, se esse Deus não permite que um só passarinho caia sem o seu consentimento, quanto mais, a ideia de maior, de mais intenso, quanto mais, a vós outros Ele cuidará. Irmãos, isso posto, leiamos, por gentileza, o versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode estar? O Senhor está dando continuidade aos seus argumentos. E lembremos, o perigo, em algum sentido, em alguma forma, de alguma maneira, é que sejamos encontrados tentando servir a dois senhores. E quem dentre vocês é capaz, com esforço ansioso, de acrescentar, ainda que seja um côvado, à extensão de sua vida? Ou como Almeida, Revista e Corrigida. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Olhemos para esse texto, nesse contexto. Em primeiro lugar, vejamos qual é o significado de algumas palavras aqui expostas. Côvado. Côvado é uma medida linear de aproximadamente 45 centímetros. Quando o Senhor fala de côvado, e aí daí nós encontramos algumas dificuldades, porque os estudiosos, de um lado, querem associar este acréscimo ao curso da vida, um côvado, como se isso fosse possível no sentido literal. Porque, na verdade, é uma palavra usada tanto de um modo quanto do outro, de maneira que, se nós olharmos dentro do contexto, haveremos de ver qual é o significado disso aqui. Portanto, entendamos, o côvado é aproximadamente essa medida linear de 45 centímetros. Quanto à expressão curso da vida, eu estou olhando para o verso 27.
De novo, temos algo, ou seja, uma palavra que pode ser traduzida com o significado de idade, altura ou estatura. Nesse sentido, a mesma palavra é usada no caso de Zaqueu, que era alguém de estatura pequena. Também, em Hebreus, nós encontramos esta palavra no capítulo 11, verso 11, no que diz respeito a Sara, que havia passado a idade. Aí está a palavra que temos no original, Eliquia. Ou seja, ela havia passado a idade em que podia conceber. Ora, qual é o significado dessa palavra aqui, traduzida por curso da vida? Meus irmãos, ninguém pode imaginar que vai acrescentar à sua estatura 45 centímetros. Não faz sentido. Mas a ideia que temos aqui diz respeito não à estatura, mas quando nós olhamos para o início desse versículo 25, e percebemos o que o Senhor estava interessado em mostrar aos discípulos no que diz respeito à preocupação deles, que era vossa vida. Esse é o argumento. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Então, quando nós olhamos vossa vida no verso 25 e nos deparamos com a expressão Eliquia, ou seja, curso da vida, evidentemente que o Senhor está aqui se referindo à expectativa de vida que todos nós temos. Então, pelo contexto, nós devemos estar certos de que o Senhor está se referindo à ansiedade, à inquietação quanto à duração da vida, da existência neste mundo. E, de fato, irmãos, esse é o grande problema de todos nós. Ora, quando nós queremos saber o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, é porque nós estamos interessados no curso da nossa vida, com a nossa existência. Nós estamos preocupados o quanto tempo poderemos aqui permanecer, nós estamos preocupados o quanto podemos durar nesse mundo, e quanto mais pudermos durar, melhor será para nós. Esse é o nosso pensamento. Então, o verdadeiro significado desta expressão, curso da vida, como o Dr. Hendricks se coloca, é o seguinte: a ideia, numa pergunta, quem dentre vocês, por mais preocupado que esteja, pode alongar a extensão de sua vida por um pouco que seja? Eu estou falando algo que do menor ao maior, em termos de idade, todos sabemos o que é isso na prática. Todos sabemos, pelo menos pela experiência bíblica, que não há quem consiga viver além do que o Senhor Deus determina. Por isso a pergunta: como vocês serão capazes de acrescentar qualquer medida de tempo à existência de vocês? Meus irmãos, se eu tivesse de escolher uma outra profissão, provavelmente seria na área da medicina.
Agora fiz uma declaração. Ou na área da ciência, poderia ser. Eu gosto de observar algumas coisas, mas eu trago para vocês um relato de um médico que eu conheci em São Paulo por algum tempo, um cirurgião. E nós conversávamos, e ele me instruía em algumas coisas, em termos de experiências. Eu lembro que ele dizia, ele era não crente, eu tentava evangelizá-lo. Conheci ele muito novo. Então ele dizia para mim, eu sei que há alguém por trás deste nosso mundo, influenciando o nosso mundo, porque várias vezes, estando eu no Hospital das Clínicas em São Paulo, via um camarada entrar esfaqueado, por exemplo, e eu dizia, esse aí não tem jeito. E me colocava a fazer o que deveria fazer, no que diz respeito a operá-lo, e ele escapava, para minha surpresa. Em outra ocasião, entra alguém no hospital e eu, na primeira avaliação, dizia, não, é coisa pequena. E eu me colocava para operá-lo e ele falecia. Ora, nós sabemos, meus irmãos, que não cabe ao homem determinar a sua existência no sentido de dizer, vai ser até aqui. Porque até mesmo pessoas que tentam suicídio, quantas delas não ficaram frustradas porque ainda que tentasse, ainda que fizesse o máximo possível, escaparam. Abram, por favor, nos Salmos 39. E vejam a sabedoria do homem de Deus. Vejam como Davi expressa, de fato, ter o conhecimento da grandeza do Senhor Deus e, em contrapartida, a sua pequenez. Ele lhes diz, no versículo 4, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Que verdade! Que sabedoria esse homem obteve pela graça do Senhor. Observem bem, meus irmãos, que ele está falando de uma necessidade dele quando diz, dá-me a conhecer qual a soma dos meus dias. Ele está falando aqui de medida, de estatura, de tamanho, de extensão. Vejam que ele diz que quer saber isso para que reconhecesse, tivesse a experiência da sua própria fragilidade. Ou seja, do fato, a palavra aqui no original tem a ver com transitoriedade, tem a ver com coisa fugaz, tem a ver com coisa que é de fato passageira. E ele diz, dá-me a conhecer isso, meu Senhor, para que eu... Sim, dá-me a conhecer quais os meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. E Davi diz, ele mesmo diz, que os seus dias, à luz da eternidade de Deus, ele diz que não passa de alguns palmos, porque ele diz, na tua presença a minha vida é nada. Por isso,
é que o homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Irmãos, esta, na verdade, é a pergunta que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aos seus discípulos, que Davi já tem dado a resposta. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Olhando para esse salmo, qual é a nossa condição? Qual é a nossa expectativa de vida? Nós vibramos quando o IBGE, por exemplo, diz que a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Irmãos, a vida pertence ao Senhor Deus. Ele é quem dá vida, Ele é quem tira a vida, Ele é quem sara, Ele é quem cura. De maneira que nesse mistério, nós seremos tolos se nos colocarmos desenfreadamente a trabalhar, a lutar, a nos dividir mental e espiritualmente, no sentido de andarmos ansiosos pela nossa existência, pelo curso da nossa vida, porque, na verdade, nós não acrescentaremos nada a esta nossa vida. Temos, portanto, nos esforçado para preservar a nossa vida à luz do que a Bíblia nos ensina, ou de modo egoísta? Se for segundo este último pensamento a nossa resposta, tenhamos certeza da nossa irracionalidade quanto a querer acrescentar algo ao curso desta mesma existência. Em segundo lugar, nosso Senhor, estou olhando para o verso 27 desse capítulo 6 de Mateus, nosso Senhor, consequentemente, está tratando do mesmo tema, ou seja, da ansiedade quanto ao comer ou beber. Irmãos, é impressionante como a sabedoria divina nos prostra. A minha mãe, quando eu era menino, ela dizia assim: meu filho, coma para viver, mas não viva para comer. Na época eu não queria nem entender isso, mas eu não esqueci. E é um sentido, meus irmãos, que muitos de nós vivemos para comer. Não é à toa que mesmo aqueles que estão satisfeitos com a comida já ingerida, dão um jeito e arrumam espaço para aquela sobremesa. Observemos nossos filhos, especialmente os pequenos, e percebam como quase com voracidade eles comem. Mas o ponto, não com os pequenos, mas conosco, os adultos, é que, em última análise, quando nós estamos comendo, nós estamos interessados exatamente a acrescentar algo à nossa existência. Em outras palavras, como há naturalmente um pensamento ou desejo ou expectativa de se viver o máximo possível neste mundo, a ponto de causar ansiedade,
o Senhor está aqui censurando tal coisa ao perguntar isso. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar, ainda que seja apenas um côvado ao curso da sua vida? Meus irmãos, respondamos. Por que nós corremos para fazer um plano de saúde? Por que, irmãos, nós nos preocupamos com a boa dieta? Por que nós fazemos caminhadas e, nesse particular, somos, aquilo que eu falei, diligentes? Por que nós buscamos deixar o corpo bem rechonchudo? Por que nós nos preocupamos com essas coisas? Porque nós não é só queremos ser bonitos, não. É porque nós queremos uma vida saudável, em outras palavras. Queremos uma vida bem esticada, bem extensa. Vocês estão me compreendendo? Mas quem consegue ir além, ainda que um côvado? Quem consegue ir além do limite estabelecido pelo Senhor Deus? Por mais que haja esforço dos homens para conseguir longevidade, no entanto, nada se pode fazer para consegui-la. Ainda olhando para esse texto, cabe-nos fazer a seguinte pergunta: por que a essa altura o Senhor fez esta tão sensata pergunta do verso 27? Por quê? Primeiro, irmãos, para que nós nos lembremos de que toda a nossa existência neste mundo depende inteiramente de Deus. Meus irmãos, nós estamos ainda sob o impacto daquela terrível tragédia ocorrida em São Paulo. As histórias são as mais mirabolantes possíveis, chocantes. Há até a história de alguém que o avião passou raspando o seu carro, vocês sabem a história? E chegou a cortar a cabeça da senhora e ela escapou. A história de alguns que, em última hora, tiveram que mudar a sua passagem. Não tinha como ir. As histórias se multiplicam e são verdadeiras. Eu não estou colocando em xeque aqui, não estou colocando em dúvida estas histórias. Mas deixando de lado a questão relacionada com a responsabilidade humana, nenhuma das pessoas que pereceram nesta tragédia foi sem que o Senhor Deus determinasse. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Eu lembro de um colega meu, na época de adolescência, um pouquinho mais da adolescência. Ele era tido como um grande pensador. Eu admirava aquele rapaz. Colega de segundo grau, lembrei agora. E ele dizia algumas coisas para mim que eu ficava considerando. Uma das coisas ele dizia o seguinte: rapaz, quando eu estou para enfrentar uma situação, eu penso assim, daqui a 5, 10, 15 minutos,
eu vou já estar livre dessa situação. Já resolvi. Por exemplo, eu preciso pedir a mão de uma moça em casamento. Ele disse, eu não vou ficar tremendo aqui para pedir a mão dela em casamento, não. Eu não quero nem pensar nisso. Eu quero pensar o seguinte, daqui a 10 minutos eu já pedi a mão da moça em casamento e já estou fora dessa agonia. E ele enfrentava. Eu achava interessante o raciocínio dele. Lamento que ele morreu afogado. Ele olhou as ondas do mar, bravas, mas ele não pôde raciocinar que ele entraria nelas e não conseguiria voltar. Nunca imaginou isso. Nós não temos como acrescentar nada à nossa existência. Dependemos completamente dele. E para nós que cremos, irmãos, é fundamental que recordemos, que lembremos que o Senhor Deus disse pela boca do apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, de maneira que nada, absolutamente nada, nos ocorrerá no sentido de trazer dano final, porque mesmo que venha a morte, isso será lucro para nós, porque o Deus grandioso, nosso Pai Celeste, cuida de nós, está cuidando de nós, cuidará de nós, de maneira que nós não haveremos de sair deste mundo nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, mas no tempo dele, no kairós dele, no momento em que ele determinar, então esse momento nós estaremos diante da sua face em Cristo Jesus, adorando pelos séculos dos séculos. Amém. Também é ele que nos sustenta. Lembre-se, domingo passado eu fiz algumas perguntas. Eu quero lembrar. Irmãos, nenhum de nós pediu para vir à existência. Nenhum de nós. Nem podíamos fazer isso. Não existimos. Mas Ele quis nos trazer a existência. E que coisa sublime é lembrarmos que nós que fomos chamados por Ele, nós somos preciosos aos seus olhos. De maneira que nós podemos dizer, adorando, Senhor, Tu és onipotente, Tu és onisciente, Tu és onipresente. Ó Senhor, pensar nessas coisas me eleva, porque só imaginar que as minhas palavras, antes de serem formalizadas, Tu já as conheces todas. Só em pensar que se eu me desloco para a direita, Tu estás, se eu subo aos céus, Tu estás presente, se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se eu me detenho nos mares e vou para as alvoradas, lá estás também. Senhor, Tu me conheceste quando ainda em substância informe, na verdade Tu me concebeste, Tu me teceste no seio da minha mãe, de maneira que todos os meus dias estão contados, sim, determinados. Eu estou em Tuas mãos, Senhor. Este é o nosso Deus, irmãos. E nós precisamos lembrar disso. E lembrar naquela perspectiva do que o Senhor Jesus disse. Vosso Pai Celeste as sustenta. Depois, ele perguntou isso para que consideremos, à luz do que foi dito agora há pouco, quão absurda é a ansiedade na vida dos verdadeiros crentes, os filhos de Deus. De fato, irmãos, isso é terrível. Vocês não imaginam quando eu tenho em mente
um plano para as minhas filhas. E eu percebo que a mente delas não está em harmonia com aquele plano que eu tenho em mente. Qual é o ponto a ser ressaltado aqui? Atenção, filhos. Qual é o pai que o filho lhe pede um ovo e ele lhe dá um escorpião? Qual é o pai que o filho lhe pede um pão e ele lhe dá uma pedra? Irmãos, olha o argumento do menor para o maior. Deus, nosso Pai Celeste, Ele que nos deu a vida que é maior do que tudo. Ele nos deu ainda algo maior ainda que a vida espiritual em Cristo Jesus. Não nos dará graciosamente com Cristo Jesus todas as coisas que são necessárias para nós? A resposta é sim. Isso, ansiedade. Quanto ao que eu vou ser, quanto ao que devo fazer no futuro, essa ansiedade no sentido de dividirmos-nos, de nos dividir a mente, de nos deixar esquizofrênicos. Isto não tem sentido, é um absurdo, porque o Senhor Deus é absolutamente confiável. Na verdade, toda essa argumentação do nosso Senhor visa nos mostrar quão inútil e vã será a nossa preocupação excessiva com a nossa subsistência à vista da nossa relação com esse Deus que se fez nosso Pai Celeste. Por último, e repetindo, os resultados que podemos obter ao concluirmos que dependemos tão só dele para a nossa existência nesse mundo é duplo. Antes de eu mostrá-los, eu quero lembrar aos irmãos o seguinte: esta palavra não tem como propósito, de hipótese alguma, insuflar a ociosidade, a preguicite, o cruzar os braços. Devemos trabalhar, mas para a glória de Deus. Devemos comer, mas para a glória de Deus. Devemos estudar para a glória de Deus. Devemos buscar preservar a nossa vida no sentido de não colocarmos em risco. Por exemplo, quando eu saio 1h da manhã, por exemplo, daqui, como já aconteceu, e encontro jovens na rua, para mim esses jovens estão expondo a sua própria vida. Aí é outro lado, a questão da responsabilidade humana. E o pior, estão fazendo isso sem nenhum propósito nobre. Em geral é assim. Então, resultados que podemos obter se nós dependermos tão somente dele. Primeiro, meus irmãos, é uma confiança crescente no nosso Pai Celeste, que é o sustentador da vida. É isso que o Senhor Jesus está mostrando aqui no verso 25, no verso 26, no verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A nossa confiança, a nossa fé tende a crescer à medida que nós reconhecemos que dependemos do Senhor Deus. Segundo, irmãos, é o oposto da ansiedade, da inquietação, que é a paz de Deus que excede a todo entendimento. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, apresenteis a Ele as vossas orações, as vossas petições, as súplicas, e Ele guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Ah, irmãos, que o Senhor nos ajude
para que, de fato, confiemos naquele que é absolutamente confiável. E eu quero concluir lendo algumas poucas palavras para a nossa reflexão, palavras de um homem de Deus chamado Martin Lloyd-Jones. Ouçamos-las. Apesar de tudo quanto você possa fazer, apesar de todos os seus tremendos esforços, apesar de toda a sua preocupação e ansiedade, haverá alguma coisa que você possa fazer a fim de prolongar a duração de sua vida um instante sequer? Os nossos dias estão nas mãos de Deus, e sem importar o que fazemos, a despeito de todo o alimento e bebida, de todos os avanços da medicina, de toda a nossa educação, ciência e habilidades, não podemos acrescentar uma fração sequer à duração da vida do homem. Resta-nos, irmãos, alegremente confiar em quem é confiável e depois, a cada dia, prorrompermos em adoração, dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Baixemos nossas forças.